Glória a Deus. Saúde a mais igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Todos bem com a glória de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Surpresos? Eu também. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu faço desse louvor a minha oração nesse ano. Que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Convido a igreja a abrir o Santo Livro no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Aleluia. A partir do primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos abriram? Vamos ler então o Evangelho de João, no capítulo número 5, versículo 1, onde vai dizer assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a igreja pode glorificar o Senhor. Aleluia. Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Confesso aos irmãos que é com temor e tremor que eu me encontro aqui nesse momento. Prazer de ver o irmão da Juliana, o esposo da Juliana, meu amado Vandeilson, glória. Deilson, né? Vandeilson é meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É com temor e tremor que eu me encontro aqui nessa noite. E quando a gente vai aqui louvando, tocando louvor, ou então ali atrás louvando, e vai cantando o primeiro, o segundo, quando vai chegando no último louvor, a gente já vai, a mão já começa mais a suar, o coração começa a bater mais forte, fala: Jeová, está chegando a hora. Tudo isso fala de temor ao Senhor. Porque aquele que está presente aqui no nosso meio, ele é santo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é puro, ele é verdadeiro. Ele tem os olhos como chama de fogo, ele conhece a minha vida, ele conhece a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Louvado seja o nome do Eterno. E eu queria convidar a igreja hoje a
juntamente comigo, nós fazemos um exercício na nossa mente acerca dessa palavra, onde o subtítulo vai dizer a cura de um paralítico de Betesda. E começa dizendo, depois disso. Se nós observarmos a palavra do Senhor, e nós vimos lá desde o primeiro capítulo de João, a gente vai ver que ali o Senhor ele já começa o seu ministério, ele começa já a operar maravilhas no meio das pessoas, porque até então o Senhor, porque ali o Senhor passou a ser uma pessoa conhecida, as pessoas conheciam o Senhor, sabiam dos milagres que ele operava, sabiam dos prodígios que ele fazia, ele já era conhecido, mediante o seu poder, aquele que estava por vir, o Messias pelo qual eles esperavam, ainda que muitos não creram. Mas assim ele começa o seu evangelho, a começar a pregar o evangelho, a começar a falar das suas doutrinas, ensinar aquele povo. E como nós falávamos hoje no EBD, falava com autoridade, como alguém que tem autoridade. Era dessa maneira que Jesus pregava. A ponto de no primeiro capítulo, lá no versículo de número 44, Filipe, que era de Betsaida, ele é eufórico porque ele encontrou a presença do Senhor, onde ele vai dizer, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A alegria daquele homem de ter um encontro com o Senhor, de conhecer ao Senhor, aquele que outrora os profetas lá atrás, Moisés, eles falavam acerca daquele que estava por vir, e ele encontra a Jesus, e ele sai com aquela alegria, glorificando ao Senhor, ele sai alegre, jubilando, e vai até Natanael para avisar a ele, Natanael, encontramos o Senhor. Natanael vira para ele e diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não acontece isso muitas das vezes? Às vezes você tem um encontro com o Senhor, você acaba encontrando Ele, aquilo te toma de uma alegria. Muitas das vezes você, quando está com essa presença maravilhosa, você não quer ela só para você quer também compartilhar com o próximo. E muitas das vezes nós vamos também a outra pessoa para compartilhar aquilo que o Senhor operou na nossa vida, aquilo que o Senhor há de fazer, mas a gente vai com alegria falar. A pessoa vem, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não estou aqui dizendo que é a melhor igreja, não, de maneira nenhuma. De repente a pessoa sai daqui, eu falo por mim, quando eu entrei aqui nessa garagem, que agora se torna igreja porque a presença do Senhor está aqui nesse meio, amém, igreja? Aquilo me trouxe alegria. Amém. E eu falando com os irmãos, encontrei um lugar onde eu tenho aprendido da palavra do Senhor, mas de repente a pessoa vai olhar, mas é uma garagem. É uma garagem, se botar umas cadeiras, ali tem um ventilador. É aqui que o Senhor tem transformado o caráter para a glória e honra do Senhor. É aqui que vidas têm sido transformadas. Louvado seja o nome do Eterno. E é dessa maneira a gente começa a se alegrar quando a gente encontra a presença do Senhor. Quando a gente sabe que tem um Deus, nós temos um Senhor, aquele que guia a nossa vida, que nos dá a direção. E assim a gente se alegra com isso. E Jesus assim, ele seguiu o seu caminho. Pregando, evangelizando, falando dos seus projetos, daquilo pelo qual ele veio a essa terra. E se nós olharmos capítulo número 2, nós vamos ver que Jesus ele é convidado para um casamento, para uma festa, assim como também a sua mãe, Maria, e também os seus discípulos. E os irmãos conhecem a passagem. Jesus estava ali naquele casamento, celebrando junto ali com os noivos, aquela coisa toda, com os discípulos. E tal certa ocasião veio a faltar aquele vinho. Isso era motivo de vergonha para o anfitrião da festa na época. A sua mãe vai até ele, diz para ele que tinha acabado o vinho. E Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo?
Os irmãos conhecem, ele vai lá, manda que enchesse aquelas talhas de água, e Jesus transforma aquelas águas em vinho. Ali se constitui o primeiro milagre do Senhor nessa terra. E ele continuou prosseguindo, buscando cada vez mais, pregando, falando, arrependendo-os que é chegado o reino dos céus, falando e pregando para aquelas pessoas, a ponto de um príncipe de uma sinagoga chegar até ele à noite, onde vai dizer no versículo número 3: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele conhecia Jesus. Ele era um príncipe de uma sinagoga, um homem que conhecia a palavra do Senhor, mas um homem que precisava nascer novamente. E ali Jesus se apresenta àquele homem. Ele começa a conhecer ao Senhor. E ali eles trocam um diálogo entre eles, ele falando que convém que ele nascesse de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Acaso posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Tem como eu voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus ali ele explica com toda autoridade, com todo carinho, ele explicando de que modo que ele deveria nascer de novo. Com todo cuidado, que Jesus ele é assim, ele é manso, ele é humilde de coração. Então somente ele bate na porta. A palavra fala assim: eu e você, se nós abrirmos a porta, nós iremos ceiar com ele e ele conosco. Satanás não. Satanás ele chega metendo o pé na porta, ele sai quebrando tudo, e assim ele entra. Se nós dermos brecha para ele, ele mete o pé e entra. Jesus não, ele é manso, ele é humilde. E assim ele foi explicando ali Nicodemos: convém que você venha nascer de novo. E o 14 vai dizer assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem um capítulo, versículo que o mundo todo conhece. João 3,16. A igreja pode falar para mim, por favor? João 3,16, 1, 2, 3 e... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vai seguir dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E vai dizer para mim e para você: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali lhe trata com Nicodemos, um príncipe da sinagoga, um conhecedor da palavra do Senhor, mas que precisava nascer de novo, pela palavra e pelo Espírito. Mais à frente, Jesus ele tem um encontro com uma mulher samaritana, e ali tem todo aquele diálogo, ele conversando com aquela mulher, pedindo água àquela mulher. Jesus ali ele se revela a ela. Ela passou ali a conhecer também a esse Deus, a esse Senhor. Jesus, com todo carinho, com toda mansidão, ele ali se revela àquela mulher, mostrando para ela
que a água que ela bebe, que ela bebia naquele poço, daqui a pouco ela ia ter sede de novo. Mas a água que ele estava propondo para ela ia ter vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E todas essas coisas foram acontecendo. Aonde nós vamos entrar aqui agora no texto. Jesus também nesse percurso ele cura a filha de Jairo. Louvado seja o nome. A filha de um oficial, do oficial, do rei. E começa aqui o capítulo 5 dizendo: depois disso, desses acontecimentos que foi falado a cada um de nós aqui, depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Eu pesquisando, querendo entender que tanque é esse. Ali fala do tanque da misericórdia do Senhor, o tanque da graça, do favor imerecido. Jesus chegando a essa festa em Jerusalém, ele passa por esse tanque. Louvado seja o nome do Senhor. E vai continuar dizendo: ora, em Jerusalém, a próxima das ovelhas, o tanque de Betesda, onde tem 5 alpendres. E no 3 vai dizer: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Note que João aqui fez questão de mostrar, de identificar aqueles que estavam ali naquela situação. Fala que eram muitos os que estavam enfermos e procuravam aquele lugar. Note que aqui ele vai mostrar o momento aonde o Senhor desce naquele tanque para passar por ali, e ali tem homens cegos, coxos, mancos, paralíticos, ressecados. E é nesse cenário que Jesus se encontra, em um tanque chamado Betesda, no tanque da misericórdia, no tanque da graça, do favor imerecido. Jesus passa por ali, e jazia grande multidão de enfermos, cegos e mancos, esperando o movimento das águas. Quando eu entendi, eu buscando essa palavra, quando eu vi esperando o movimento das águas, fala de perseverança. Ainda que com enfermidade sim, porque eram muitos os que estavam ali, mas eles sabiam que era ali que o milagre acontecia. Era naquele lugar que o milagre acontecia. Portanto, eles estavam ali naquele lugar, ainda que cegos, ainda que mancos, ainda que coxos, mas estavam ali alguns os coxos sentados, os cegos de repente estavam olhando assim, tentando andar, mas ainda estavam assim, esperando aonde o milagre acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Era ali que o milagre acontecia. E trazendo para o nosso dia de hoje, quantos, tanto aqui como em outras denominações, muitas das vezes estão até esperando por um milagre, mas o milagre não acontece aqui, a pessoa pega, sai daqui, vai para um outro lugar, lá também não aconteceu, ela pega, pula para outro lugar,
Aqueles homens não. Homens, mulheres. Só fala de cego humano, mas a gente não sabe gênero. Mas sim, deveria ter mulheres e homens ali naquele lugar. Ainda que com enfermidades, eles permaneceram aonde o milagre acontecia. Abra sua Bíblia em nome de Jesus em Lucas, no capítulo de número 13. Aleluia. Lucas 13, no versículo de número 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim, Lucas 13, capítulo 10, versículo de número 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Uma mulher que há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade, mas ela estava dentro da casa do Senhor. Ela estava na presença do Senhor. Quando fala de estar na casa do Senhor, fala de estar na presença do Senhor. Ela não abandonou devido à enfermidade pela qual ela estava. Ela permaneceu ali, ainda que 18 anos, dentro de uma sinagoga, onde muitos iam lá, subiam nos púlpitos, pregavam, falavam, liam a palavra do Senhor, mas o milagre não acontecia. Mas ela permaneceu naquele lugar. E uma vez que ela permaneceu naquele lugar, vai dizer assim, e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Agora você imagina essa mulher encurvada, que o espírito maligno há 18 anos aprisionava ela. Imagina se tão somente ela pensasse dessa maneira: eu já estou encurvada, eu já estou nessa situação, de que me adianta eu estar na casa do Senhor? Quando eu falo de casa, eu falo de presença do Senhor. De que vai me adiantar? Para mim não tem mais salvação. Mas calhou de naquele dia, o Senhor foi naquela sinagoga. E ela estava ali, aguardando o seu milagre. Eu não sei qual milagre que você tem esperado na sua vida. Eu não sei. Mas aquele que sonda mentes e corações, Ele está aqui no nosso meio nessa noite. E Ele conhece a minha situação, Ele conhece a sua situação. E Ele tem poder para transformar, para mudar a minha vida, mudar a sua vida. Mas quando nós permanecemos na presença do Senhor, na casa do Senhor, no lugar aonde o milagre ele acontece. Ah, Jorge, não pode acontecer na minha casa? Sim, pode. Pode acontecer. O problema, sabe o que é? Muitas das vezes, nos dias de hoje, as pessoas elas estão nas redes sociais, falam no Instagram, né? Está no Instagram, e lá bota: eu estou aguardando o meu milagre. As pessoas estão no Twitter. Twitter. Estão lá aguardando. Ainda escreve: estou aguardando o meu milagre. Aqueles homens não. Eles estavam aonde o milagre operava, que é na presença do Senhor, é na casa do Senhor. Aleluia. Já observou que quando uma situação, às vezes, que não agrada a gente acontece, o primeiro lugar que a gente deixa de frequentar, de ir, é na casa do Senhor? Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Não é isso que eu vou falar agora, mas já aconteceu. Imagina um dia eu chego em casa, peço a Nandinha, minha esposa: Nandinha, eu faço sempre isso com ela, mas não foi por isso não, igreja.
corta meu cabelo. Aí ela vai cortar meu cabelo. Sento lá, ela passa a máquina. Acabou de cortar, eu pergunto, né, moça? Ficou bonito? Como que vai ficar bonito? Primeiro que nem cabelo tem. Mas eu pergunto, ficou bonito? Aí vai que um dia ela fala assim, não tá bonito não pode. Aí tal, já sai de onde eu estava, sento lá na sala, e vai chegando a hora do culto. Eles estão se preparando. Ué, não vai se arrumar não? Não, hoje não vou no culto não. O bico, ó. De repente, porque não falou de tantas outras situações, nós vamos falar que tem tantas situações. Mas o primeiro lugar onde você vai falar que não vai é na casa do Senhor. Tudo é motivo para nós nos afastarmos da presença do Senhor. Aqueles homens, eles estavam num lugar, aquele homem de 38 anos, há 38 anos, ele estava num lugar onde era um tanque. Sabe-se lá como que era aquele lugar? Você que já ficou na beira de piscina, a beira de piscina assim, ela é seca, ou ela é toda sequinha, ou ela é toda molhada? Imagina aquele tanque, aquele lugar. Um lugar onde as pessoas entravam e saíam de toda molhada, um tanque todo de pedra, que quando estava um sol muito quente, aquela pedra estava quente, escorregando, mas quando não, é tudo molhado, aquele lugar úmido, aquele lugar frio, com lodo, com limo, fedendo. Tinha uma palavra que eu queria buscar, mas eu não estou achando. Como é que era um lugar inóspito? É isso aí. Um lugar que não tem como você ficar à vontade, mas ali, ele sabia que era ali o milagre. Ainda que um lugar frio, ainda que um lugar úmido, mas ele permaneceu na presença dele. Porque ele sabia que o movimento era feito naquele lugar. Nós não. Nós temos cadeira. Pela misericórdia do Senhor, tem um ventiladorzinho soprando aí. Alguns aqui de repente já lancharam de tarde, já está tudo acomodadinho. Vão jantar quando chegar em casa. Aquele homem não. Mas ainda assim, não com esse conforto, a gente não tem esse conforto todo dia, mas tem lugar que é acolchoado. Você senta aquela almofada gostosa, o ar-condicionado lá no 22, gelando. O pastor, o pregador que está lá, não precisa da toalhinha, ele está lá, está sequinho, está legal, está falando. Mas ainda assim, as pessoas nesse lugar, elas muitas das vezes saem e não aguardam aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de cada um dos irmãos. Sabendo que Deus, ele não trabalha com cronograma humano. Ele não trabalha com cronograma humano. Porque vai dizer assim, ó, no versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Portanto, um anjo descia em certo tempo. E uma vez que nós não aguardamos a presença do Senhor, esse milagre que o Senhor tem para cada um de nós, aí a gente fica sabendo que tem uma denominação ali, que amanhã é o culto das portas abertas. Aí eu vou correndo para aquele culto lá das portas abertas. É terça do fogo descendo, enfim, quarta da bênção dobrada, quinta da... E assim as pessoas estão buscando essas coisas, estão indo atrás dessas heresias que tem ensinado aí fora. Deus não trabalha com o cronograma humano, mas quando ele vê um coração quebrantado e contrito, a palavra fala que de maneira nenhuma ele despreza. Então quando ele chega num lugar que ele vê uma pessoa ali se quebrantando, com o coração sincero diante dele, Deus tem poder para operar um milagre naquele dia, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Aleluia. Não é necessário
necessário eu estar buscando lá, segunda disso, terça daquilo, quarta daquilo, sexta do fogo dobrado. Não precisa. Mas o que o Senhor quer é o coração quebrantado e contrito. Aí sim, Ele opera. Porque Deus tem milagre para nós. Tem. Amém ou não amém? Amém. Ele tem milagre para cada um de nós. Ele tem promessas. Não para cada um de nós, como já foi pregado aqui pelo jovem, mas para a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo aqui? Amém? Amém? Então é para você, é para mim, é para cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. Mas há um tempo determinado. E essa promessa, ela vem condicionada à obediência ao Senhor. Eu não posso estar no mundo e ver uma coisa lá fora no mundo e querer também chegar daqui a pouco e receber uma bênção do Senhor. Deus tem para dar, sim, Ele tem para dar, mas tudo está condicionado à obediência à palavra do Senhor. Se nós formos ver lá em Deuteronômio 28, ele vai dizer que a bênção está condicionada a uma obediência ao Senhor. Bendito no campo, bendito fruto da maçadeira, e bendito, 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 quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Mas quando não obedecemos, aí vai estar, se eu não me engano, 60 e pouco versículo lá, maldito, maldito, maldito. Tem bênçãos para nós? Sim, tem bênçãos. Mas essas bênçãos estão determinadas pelo Senhor, no tempo do Senhor, na hora do Senhor, não é em qualquer momento. É porque Ele sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens estavam ali, aguardando a presença, sentados, ligados ali, no mover daquelas águas, sem perder o foco. Muitas das vezes o crente hoje ele perde o foco, ele perde o alvo, que é Cristo Jesus. Ele começa a tirar para outras direções e errando lá o alvo, que é Cristo Jesus. E com essas situações, muitos acabam se desviando da presença do Senhor, muitos acabam saindo da presença do Senhor, mas quer a bênção, mas quer o milagre, mas quer a porta aberta, mas quer a unção dobrada sobre a vida, mas os alvos estão totalmente contrários à vontade do Senhor. O alvo está totalmente errado, não tem acertado o alvo. Sabemos que passamos lutas nesses dias, no nosso meio, mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Senão as coisas acontecem e nós vamos acabando ficando para trás, vai ficando para trás, e daqui a pouco não tem tempo mais para mim e para você. Mas eu louvo ao Senhor, porque a porta da graça ela ainda está aberta. Você pode dar glória? E Jesus ainda está ali com a sua mão estendida. Jesus ainda está ali com seus ouvidos aguçados. Mas o pecado tem separado a cada um de nós da presença do Senhor. Mas aquele homem não, 38 anos. Ele estava ali aguardando o seu milagre. Onde no 5 vai dizer: achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Estava sim enfermo, mas na presença do Senhor. Com lutas, com dificuldades, mas na presença do Senhor. Aguardando aquilo que Deus poderia operar na sua vida. Porque ali era o lugar do milagre. Ali era o lugar onde o anjo descia e operava maravilhas na vida daquele que entrasse. O primeiro que entrasse naquele lugar. Eu sei que você já deve ter ouvido essa mensagem, esse texto, uma mensagem assim, de repente com outra visão, mas isso me chamou a atenção muito acerca da situação pela qual esse homem se encontrava. Enfermo, há 38 anos ali, esperando, aguardando o milagre do Senhor, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E no versículo de número 6 vai dizer: Jesus vendo-o deitado e sabendo
que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer explicação? Jesus estava vendo e ele sabia da situação daquele homem. Ele já conhecia. Aquele homem já estava ali há 38 anos. 38 anos não era a idade dele, mas o tempo pelo qual ele estava naquele tanque, ele aguardando o milagre do Senhor. Jesus, quando ele começa o seu ministério, quando ele começa, depois de ser batizado, começar a pregar e evangelizar, eu não sei se é 29 ou 30 anos, eu não sei o tempo pelo qual ele começou. 30 anos. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele viu e ele já sabia. Mas como que ele já sabia? Porque antes que ele houvesse, ele já era. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já era Deus. Ele já via todas as coisas, ele já sabia de todas as coisas. Ele já conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está na mão do Senhor, tudo está no controle do Senhor. É Ele que determina todas as coisas. É Ele que sabe de tudo, Ele que sabe todas as coisas, daquilo pelo qual eu preciso, daquilo pelo qual você necessita. Antes mesmo que nós abrimos a nossa boca, a palavra fala que Ele já sabe das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina esse homem há 38 anos, nesse lugar frio, à noite sombrio, úmido, por vezes muito quente, ele aqui parado, e chega alguém e pergunta para ele: queres explicação? Sabe por que eu falo isso? Se nós olharmos a palavra do Senhor, lá em Isaías, pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, em Isaías, aleluia. Isaías número 53. Isaías 53. O obreiro Fernando que ama esse capítulo. Se puder, ele abre o culto, todo o culto ele abre com esse texto. É verdade, ele gosta demais. Onde vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Se atenta daqui para frente no que nós vamos, o que a palavra vai dizer. Não tinha parecer, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Até aqui. Agora você imagina aquele homem há 38 anos naquele lugar frio, sujo, úmido, aonde uma multidão de enfermos estava ali naquele lugar. Não era só ele, mas sim uma multidão que estava ali naquele lugar. Agora, eu queria que você exercitasse a sua mente um pouco comigo, para que você pudesse imaginar, forma na sua cabeça aí um tanque, esse tanque, onde muitas pessoas estavam ali enfermas, inclusive esse homem de 38 anos. Imagina você, aquele homem ali, sentado, e daqui a pouco vem esse pelo qual nós lemos aqui.
que era desprezado, mais indigno entre os homens, onde não tinha parecer nem formosura, desprezado. Esse homem, porque Jesus ele andava com as suas vestimentas, e Jesus não andava igual as pessoas pintam aí no quadro, aquele homem todo formosão, bonitão, com olho verde, aquela barbinha cerradinha, bonitinha, cabelo bem tratado naquele negócio do bigudinho, que faz cabelo, aquele negócio todo, com a sua roupa resplandecente, toda brilhando, com brilho. Não, branco, né? não era aquele branco pelo qual você via aquele branco reluzente, não, ele vinha no meio, se destacando das pessoas. Não era dessa maneira. E assim vem Jesus, de repente pulando um aqui, pulando outro ali, e o homem está lá deitado. E vem Jesus andando. Tudo bom? Dá licença. E foi andando. Isso eu pensando em casa. Um tanque, muitos paralíticos ali, coxos, cegos. O cego não pôde ver, né? Mas estava ali também. E vem ele, ó. De repente passa por cima de um, passa outro aqui, passa outro ali. E está um aqui no canto. Ele chega para ele e pergunta: queres explicação? Qual seria a reação? A sua reação? Não precisa falar para mim não. Pensa aí no seu coração. Porque de repente as pessoas ali esperavam, porque era um anjo que descia. Não era um ser qualquer, era um anjo que descia e agitava aquela água. Daqui a pouco vem esse homem, de repente com o seu vestido, de repente o dia inteiro andando, poeira, aquela coisa toda. Porque ele não tinha vente na sua casa para lavar sua roupa. Ele vinha andando, pula um aqui, pula um ali, chega até aquele homem. Quer explicação? Vamos ver a resposta desse homem? No versículo 7, respondeu-lhe o enfermo. A sua Bíblia está 2 pontos aí? Amém? Amém. E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem, ele reconheceu o senhorio do Senhor, o senhorio, aquele que estava falando com ele naquele momento. Aquele homem, ele estava enfermo sim, há 38 anos, mas nele estava a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Ele reconheceu, tanto que ele disse: Senhor. Ele reconheceu a Jesus, dizendo: não tem outro, não tem ninguém que me leve quando a água é agitada. Quando eu chego, a água o outro já entrou no meu lugar. Trazendo para o nosso dia, imagina no dia de hoje, você enfermo, você precisando de uma cura, ou enfim, uma outra situação, sem ser enfermidade, que seja. De repente chega uma pessoa que você olha assim aos seus olhos, vai fazer o que por mim? Certa vez, ainda ímpio, nós tínhamos o costume de, todo mês de carnaval, a gente ia para Cabo Frio, para Arraial do Cabo, e lá a gente alugava uma casa. Alugava ali uma casa para poder passar esses 10 dias de carnaval. E eu tinha um grupo que eu participava disso também. Mas sempre a gente ia lá antes. A gente ia antes para poder procurar a casa, tratar com o dono da casa, enfim, pagamento, aquela coisa toda, quantos podia levar. Geralmente podia era 10, e botava 30 pessoas, mas aqui pelo menos. Aí sim, nós fomos numa sexta-feira, para voltar no sábado.
E estamos lá procurando casa, bate na casa de um, bate na casa do outro. Até que nós paramos assim num bar para almoçar, servia uma comida ali, nós paramos aí para almoçar. Do lado, a gente conversando sobre casa, onde nós vamos conseguir, que está tudo caro, aquela coisa toda. E na mesa do lado assim tinha um senhor. Mas imagina um pescador, aquele que o sol já torra a pele toda, ele um senhor branco, aquela pele toda enrugada, aquela coisa toda sentada, o cabelo meio amarelado já do sol, já de idade, já sentado assim, ouvindo a nossa conversa. E a gente conversando, daqui a pouco aquele senhor vai assim nas minhas costas. Eu tenho uma casinha também para alugar. Olhei assim, falei, tá bom. Falei, imagina a casa desse homem. Tá bom. Tá legal, tá bom. E tá nós falando, e tá o homem falando com a gente. Muito custo. Os outros colegas falaram, não, vamos lá ver. Então vamos. Cada casa, barraco que chegava, que eu olhava assim, que vai chegando mais perto, que eu via, eu falei, é aquela ali. E não é aquela não, vamos andando. Quando eu cheguei na casa do moço, pensa na casa, pastor. Aquela casa toda maravilhosa, toda bonita, aquela coisa toda, do lado da casa do prefeito, na época de Arraial do Cabo lá. Vizinho de muro. E pensa no precinho barato que ele fez. E ele ainda falou assim, não, porque eu sei que as pessoas vocês juntam dinheiro o ano todo lá, para chegar fim de ano de carnaval, vocês vinham aqui para ficar 10 dias, por isso que eu não boto nada caro. Ainda falou assim ainda, eu falei, olha só, hein? Mas muitas das vezes nós agimos assim com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não acredita no seu poder. A gente não crê. A gente não dá crédito àquilo que Ele pode fazer na nossa vida. A gente vai vivendo uma vida assim, não crendo, a palavra é essa, não crendo verdadeiramente no Senhor, e muitas das vezes ainda dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, onde vai achar muitas das vezes, não, isso aqui, não tem como não, Deus, eu sei que Ele, eu sei que Ele pode, mas isso aqui não, a gente não crê. Aquele homem, ainda que paralítico, eu não sei qual a enfermidade dele, mas 38 anos ali, naquele lugar, ele reconheceu o senhorio do Senhor. Ele deu crédito àquilo que foi falado para ele. Ele acreditou que Jesus tinha poder para mudar a sua situação, a sua situação de vida. E muitas das vezes nós não acreditamos, louvamos, bendizendo o nome do Senhor, aquelas coisas todas. Como eu falei, de esperar o milagre lá no Twitter, espera em tantos outros lugares, mas não espera no Senhor. E muitas das vezes até cantando, hoje o meu milagre vai chegar, até gosta, eu vou crer, não vou, mas não acredita. Que uma vez que o coração não está quebrantado, uma vez que o coração não está verdadeiramente no Senhor, verdadeiramente, o milagre ele não acontece. A água ela não é agitada para nenhum de nós quando nós estamos fora da presença do Senhor. Aquele homem que estava à beira do caminho, o samaritano, ele estava ali no caminho. O samaritano veio e o levou, mas ele estava ali. Fala de permanecer na presença do Senhor, de estar no caminho que conduz à vida eterna, o caminho esse que é estreito, que é apertado. Mas quantos querem viver nesse caminho? E uma vez que muitos não querem viver nesse caminho, vão atrás de situações como foi pregado hoje, como foi falado hoje na EBD. Quem assistiu aqui sabe do que eu estou falando. Vão indo atrás de doutrinas, de homens, de demônios, que não podem mudar em nada a vida. Eles vão se enganando a cada dia mais.
e não crendo na palavra do Senhor. Vão se deixando ser influenciados, como nós falávamos hoje, por tantas coisas do mundo lá fora, por tantas coisas que homens corruptos, homens sem moral, sem amor para com o próximo, como foi lido na palavra, vão dando crédito a essas pessoas, e cada vez mais a vida vai se degradando, a ponto de não mais enxergar o Senhor, de ter os olhos vendados, os olhos tapados. Mas esse homem não. 38 anos aguardando a presença do Senhor, e chegou para ele, e disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a palavra vai dizer que imediatamente o homem ficou são, tomando seu leito, começou a andar, e era no dia de sábado. E era no dia de sábado. Imediatamente, quando Jesus falou com aquele homem, ele ficou sarado. Eu louvo o Senhor pela presença dele no nosso meio, por poder saber que servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que tem poder de transformar a nossa vida. Não é Deus de barro, não é Deus de pedra, de gesso, não, é um Deus vivo. E Ele opera em cada um de nós, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Ele vai lá no íntimo de cada um de nós, porque Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele conhece. Louvado seja o nome do Eterno. Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua vida. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe daquilo pelo qual nós necessitamos. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas como eu disse, está condicionado a nós obedecermos ao Senhor, a viver verdadeiramente a palavra do Senhor, a não ser não somente ouvinte dela, mas sim praticante. Porque se nós formos tão somente ouvintes, nós vamos deixando ser levados por qualquer doutrina que é falado. Se nós não atentarmos para a verdadeira palavra do Senhor, aquela que cura, aquela que salva, aquela que liberta. É Cristo Jesus. É Ele que opera tudo em todos. A palavra fala que Ele é o mesmo, Ele não mudou. O que Ele operava lá atrás, no passado, Ele é Deus para operar também nos nossos dias. Aleluia. Hoje, no nosso dia. Porque Ele é um Deus que não dorme. Ele conhece a cada um de nós. E seguindo o texto aqui, eu parei no 9, mas vamos de novo lá no 13, ou então só ouça. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Olha o que lhe chamou a atenção, por isso eu peguei para ler esse pedaço. Depois, Jesus encontrou na porta da barraca. É aí que está escrito assim, vocês? No vale, no Twitter, vamos dizer então, na rede social. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aquele homem estava ali, 38 anos, no lugar onde o milagre acontecia. Depois de receber o seu milagre, ele permaneceu no templo do Senhor. Quantos desses dias têm recebido milagres da parte do Senhor, mas depois de receber esse milagre,
abandonam ao Senhor. Muitos entram por aquelas portas ali, ou estão em outra denominação, enfim, querendo, buscando algo da parte do Senhor, de repente uma cura, uma libertação, seu casamento, enfim, situações, casamento, filho, marido, mulher, enfim, e muitas das vezes passam por aquela porta, entram, mas no momento que elas recebem aquilo, elas pegam e abandonam ao Senhor. Jesus disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Recebeu a bênção? Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, rasgue seu coração na presença dele, diga a ele: Senhor, muito obrigado, e permaneça na presença do Senhor. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curava. E detalhe, muitas das vezes recebem a bênção, saem, mas chegam lá fora, não avisam que foi o Senhor, não falam, não confessam com sua boca que foi o Senhor que operou naquela situação. Glorificam a tantas outras coisas, mas quando está na raspadinha, tem raspadinha? Negócio de raspadinha, rio de prêmio, esse negócio, raspa lá, ganha o carro, aí fulano ganhou o carro, ganhou no rio de prêmio, aquela coisa toda, e vai lá atrás do carro e bota: Deus que me deu. Quando é coisa do mundo, as pessoas lá fora lhes falam das coisas do mundo. Agora, quando é o Senhor, não fica. Eu já vi pessoas, sabe como? Que gostam de som de carro alto, mas é ímpio, pega aquele som alto, seja lá funk, seja lá o que for, pagode, daquilo que gostar, bota altão, daquela batida. Aí, pela misericórdia, o Senhor vai lá e resgata, traz de volta, traz para o seu lado. Aí pega o louvor baixinho dentro do carro, bota o louvor ali baixinho. Já viu isso, pastor? O louvor não, o louvor bota o louvor baixinho, aquela coisinha. Se puder fechar o vidro do carro, o ar-condicionado até fecha. Para ninguém ouvir, para ninguém saber. Tem crente que a pessoa não sabe que ela é serva do Senhor. Você acredita nisso? Porque ela não professa com a sua boca que Jesus é o Senhor da vida dela, que Ele muda, que foi Ele que mudou, que foi Ele que restaurou. As pessoas ficam quietas, caladas, e muitas das vezes se deixando levar por situações no emprego, fora, na rua, e não falam do Senhor. Eu sempre falei isso aqui, eu falo de mim, eu me cobro acerca disso no meu trabalho, porque muitas das vezes eu me acovardava também lá. Situações que era para eu ter falado alguma coisa, eu ficava quieto, eu não falava. Assim como também na nossa família, parentes. A pessoa é crente só quando entra dali para cá, ó. Quando bota o pé para fora, não, é uma pessoa normal lá fora. Deus nos chamou para ser um sal dessa terra, para ser luz nesse mundo. E a luz, ela não pega, acende uma luz e bota embaixo, não, ela é em cima, ela tem que brilhar, ela tem que iluminar. Então Deus te chama nessa noite para você ser luz lá fora, para abrir a sua boca, para falar das grandezas dele, das maravilhas que ele pode operar, ainda hoje, nesses dias, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele quer mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos verdadeiramente acreditar no Senhor, crer que Ele tem um milagre para operar. Não está difícil? Está complicado? Deus pode mudar essa situação. De repente é fácil de fora você falar: você não está vivendo aqui dentro, mas Deus, Ele está ali dentro, Ele sabe. Quer pessoa melhor do que o próprio Senhor, que está ali vendo, e conhecendo? Porque esse paralítico, a palavra fala que os deuses estavam vendo e sabendo da situação dele.
Ele estava vendo, mas ele sabia também. Deus está vendo a sua situação, mas Ele também sabe dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos agarrar essa palavra em nome de Jesus. Essa simples palavra, essa humilde palavra em nome de Jesus. Que ainda que as lutas vierem sobre cada um de nós não venhamos abandonar o local onde o milagre ele acontece na nossa vida, que é a presença do Senhor. Porque se nós sairmos dela, certamente morreremos, certamente pereceremos. Mas Ele veio para dar vida, como nós lemos, e vida com abundância a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Pastor Ricardo, vamos louvar? Então vamos louvar. Daqui a pouco o pastor vem aqui. Aleluia.